Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia muito poderosa que aparece em diferentes partes da Bíblia. É sobre a enorme diferença entre aquilo que a gente faz para os outros verem e o que acontece de verdade no nosso mundo interior, sabe? Lá no silêncio do nosso coração. Para começar nossa análise, vamos partir de uma pergunta que é central para entender a motivação humana. Pensa bem, quando a gente faz alguma coisa, principalmente algo bom, para quem estamos realmente fazendo aquilo? Qual é a nossa audiência de verdade? Olha só, o livro de Mateus já nos joga esse contraste bem na cara. De um lado, tem as ações feitas para ganhar o aplauso do público. Do outro, os atos que são feitos no privado. E é aí que o nosso conflito central começa. É uma performance ou é uma convicção genuína? Então vamos aprofundar um pouco nisso. O que significa na prática agir para uma plateia? O que acontece quando o nosso motor principal não é a ação em si, mas o desejo de que os outros vejam a gente fazendo aquilo? Mateus nos dá 3 exemplos bem claros do que seria essa piedade performática. Sabe, dar esmola fazendo barulho, orar bem alto na rua para todo mundo ver, ou jejuar fazendo cara de sofrimento. Em todos esses casos, o objetivo é um só: a admiração das pessoas, e não uma devoção de verdade. Agora, a parte que é realmente interessante é a repetição de uma frase-chave. O texto insiste várias vezes que o que tem valor de verdade é aquilo que as pessoas não veem, mas que é observado em segredo. Essa que é a virada de chave de tudo. Ok, agora a gente vai sair um pouco dessas regras mais diretas para mergulhar de cabeça nos dramas complexos e escondidos de uma família lá em Gênesis. É aqui que a teoria encontra a prática de um jeito muito humano, muito visceral. A história toda começa com a decisão desesperada, totalmente privada, que nasceu da angústia da Sarai por não conseguir ter filhos. É uma coisa que ninguém de fora precisava saber. Um acordo feito ali, dentro da tenda, bem longe de qualquer olhar. E o que acontece logo depois? Uma mudança emocional, imediata e invisível. Um sentimento secreto de superioridade começa a crescer dentro da H. Não é algo público, é um desprezo interno que vai envenenando aquela relação por dentro. Aí o conflito interno explode. A tensão cresce tanto que resulta na fuga desesperada e solitária de Agar. Ela não está fugindo de um inimigo público, mas de um sofrimento privado, invisível, que acontecia dentro de casa. Anos se passam e aquele tema dos pensamentos secretos volta com tudo. Dessa vez, com uma promessa que soa impossível. E, de novo, a narrativa foca não na resposta externa, mas na reação que acontece por dentro, em silêncio. Lá dentro da tenda, onde ela acha que ninguém está ouvindo, a Sara reage. E a reação dela não é de fé, é de uma descrença silenciosa, secreta. É um riso para si mesma, um pensamento que ela acredita ser só dela. Gente, esse momento aqui é crucial, porque até um pensamento escondido, um riso secreto, é visto e é reconhecido. A barreira entre o mundo interior da Sara e esse observador divino simplesmente não existe. E é aqui. É exatamente aqui que tudo se conecta. Aquele princípio lá de Mateus e essa narrativa de Gênesis se encontram de um jeito muito poderoso. O que era uma regra meio abstrata sobre orar em segredo, agora vira uma realidade vivida num drama familiar. As duas fontes estão apontando para a mesma verdade. Orações em particular, dúvidas secretas, sofrimento solitário, nada disso passa despercebido. Fica claro que aquele palco interior que ninguém mais vê é o que tem a audiência mais importante de todas. Depois de ser encontrada no deserto por um anjo, a Agar dá um nome novo para Deus. E esse nome, o Deus que me vê, resume perfeitamente a tese central da nossa análise. Lá no fundo do desespero invisível dela, ela foi vista. E essa ideia de um Deus que vê o que está por dentro não fica só na experiência pessoal, não. Ela cresce e culmina num acordo formal, transformador, uma aliança interior. Deus formaliza essa relação mudando o nome deles, e isso é muito importante. Não é só mudar uma etiqueta. Significa que uma transformação que aconteceu por dentro agora está ganhando uma identidade externa, solidificando a promessa e o futuro deles. Para a gente entender a profundidade disso, é bom entender o que é aliança. Não é só uma promessa, tipo um contrato. É uma relação profunda, duradoura, baseada justamente nesse reconhecimento do mundo interior.
E olha que interessante, não foi só a Sara. O próprio Abraão também teve seu momento secreto de dúvida, de rir consigo mesmo. Isso mostra que essa relação é construída na honestidade, incluindo as falhas e o ceticismo, e não numa fé perfeita, inabalável. Certo. Então, como a gente amarra todas essas histórias? Para isso, a gente volta para aquela metáfora poderosa do livro de Mateus. Ela nos dá a lente final para a gente entender essa jornada toda. Essa única frase, ela praticamente reformula a narrativa inteira. Ela tira o nosso foco de tesouros externos, como ter filhos, ser líder de nações, e joga para o que a gente valoriza de verdade por dentro. A pergunta muda de o que eu tenho para onde está o meu coração. No fim das contas, o verdadeiro tesouro para Abraão e sua família não era o status público, não era a promessa de terra que os outros podiam ver. Era essa conexão íntima, não vista, a certeza de que, nas suas dúvidas e medos, eles eram vistos e compreendidos. E é com isso que a nossa análise de hoje nos deixa, com uma pergunta final bem provocadora, que conecta essa história tão antiga com as nossas vidas. Afinal, o que a gente valoriza mais? O aplauso que se pode ver ou a integridade que só é vista em segredo?